Como eu faço os efeitos visuais dos meus vídeos? No vídeo da múmia, eu queria me transformar no Imhotep, já que eu sempre adorei o visual dessa versão da criatura, fugindo daquele design mais padrão das múmias antigas. O primeiro passo foi ficar careca, só que não careca de verdade, porque isso a vida já vai fazer com a gente de qualquer forma. Então eu comprei uma touca de látex que simula essa aparência e o resultado ficou horrível. Mas eu desencanei e deixei pro cara da pós-produção resolver depois. Para fazer a decomposição, primeiro eu desenhei esses xizinhos que ajudam a rastrear o movimento de cada parte do tórax e daí transferi esse movimento para as imagens que eu usei em cima disso, que foram tiradas do próprio filme, garantindo aí o máximo de semelhança entre o efeito original e o recriado. Depois disso, eu gravei um plano separado desse manto que eu usei de figurino para ele aparecer atrás dos buracos que eu recortei no meu peito mumificado. E eu também animei individualmente os escaravelhos carnívoros que surgem de dentro dessa cavidade torácica apodrecida. Já na boca, eu separei um trecho do filme que mostra de perto o Imhotep articulando a sua mandíbula sinistra, recortei cada um dos frames desse momento, isolando o maxilar do personagem, e depois reanimei esses frames de acordo com as necessidades da minha cena. E daí eu lembrei que o cara da pós-produção queria resolver a careca, era eu mesmo. Então eu chorei de desespero por 45 segundos e segui em frente, usando a própria careca do Imhotep para fazer esse transplante descapilar. Como eu não tinha feito aqueles xizinhos do peito na minha testa, eu usei outros detalhes da minha cabeça como referência para o tracking do movimento. Mas mesmo assim eu tive que ajustar esse elemento frame a frame durante um plano de 20 segundos de duração. Em computação gráfica, isso equivale a uma eternidade de trabalho braçal. E depois do movimento, eu ainda precisei limpar a área ao redor da careca porque a touca de látex aparecia atrás. E eu fiz isso usando um fundo vazio do meu cenário posicionado em cima da careca real e abaixo da careca virtual. Sanduíche de carecas. Nos vídeos da série Alien, eu me diverti bastante encontrando novas formas de me autoviolar. No primeiro, era inevitável fazer um alien sair do meu peito, assim como na cena clássica do filme. Mas eu não queria só fazer o efeito do alien em si, mas também sugeri algo bem bizarro rolando debaixo da camiseta antes dessa explosão torácica magnífica. Então eu gravei um plano separado, mexendo a minha própria mão por baixo do tecido e depois recortei esse meio da camiseta e apliquei por cima da imagem original. Daí pro nascimento do alien, eu recortei a própria imagem do bebê xenomorfo no filme para aproveitar a sua animação abrindo a boca e depois eu usei um banco de efeitos que eu tenho com líquidos jorrando para simular o sangue e juntei isso com o efeito prático da camiseta rasgada que eu uso durante o resto do vídeo. Já em Prometheus, a ideia foi mais ambiciosa. Eu queria que o meu corpo sem cabeça entrasse em cena e se conectasse com um capacete flutuante como se eu fosse um androide. A parte da cabeça foi até tranquila. Eu me gravei na frente da tela verde usando uma luz amarela que simula a luz dos capacetes no filme, separei essa cabeça do fundo e apliquei uma imagem do capacete por cima. Só que o corpo andando sem cabeça deu um pouco mais de trabalho porque eu tive que reconstruir a parte do pescoço e principalmente fazer essa transição comigo removendo o capacete, combinando dois planos diferentes que parecem executar a mesma ação. Levou uns 8 ou 9 takes para eu acertar. Mas de longe, o efeito mais grotesco veio no Alien: A Ressurreição. Eu queria virar aquele clone da Ripley, todo deformado, então eu gravei várias poses diferentes se contorcendo como se fossem partes independentes, e depois eu costurei tudo isso num mesmo corpo para fazer esse conjunto de membros parecer sair do mesmo pedaço de carne. A cereja do bolo é a distorção que eu apliquei por cima da imagem toda, que traz essa característica de pesadelo orgânico, bem na linha do visual daquele filme, e que faz com que eu não me sinta tão ridículo. Só um pouquinho, mas não tanto. Sabres de luz! Nos vários vídeos de Star Wars eu sempre me diverti muito dando vida a essa arma elegante que faz sonzinhos maneiros. Em tese, o processo de fazer o efeito é sempre o mesmo. Eu gravo a cena imaginando o movimento que eu quero fazer, daí no programa After Effects eu uso um plugin que me permite configurar essa lâmina de luz de um jeito bem customizado. Dá para escolher a cor, a largura do laser, o quanto ele pisca e até adicionar aquele efeito de movimento tão característico que deixa um rastro de luz atrás da lâmina. O que sobra para mim é o trabalho braçal de animar quadro a quadro o sabre de luz seguindo o ângulo do cabo como referência, já que nos meus vídeos eu não tenho uma lâmina provisória por trás que serviria para guiar o efeito da luz. Então eu faço isso contando com a boa e velha intuição, ou talvez o poder da força mesmo. E daí é claro que eu sempre tento adicionar outros desafios legais a essas cenas. Nesse vídeo aqui, um dos mais antigos, eu queria puxar o sabre da estante usando a força, então eu animei ele voando em direção à minha mão
mão, e quando isso acontece eu corto para um outro plano que eu já tinha gravado com ele em mãos. Mas o movimento é tão rápido que o corte seco se torna quase imperceptível, né? Criando essa ilusão de que eu usei a força de verdade. Mas de longe, o efeito mais legal veio num vídeo de Star Trek e não Star Wars. Eu queria me teletransportar em cena e ligar o sabre num ato ofensivo de rivalidade entre essas duas franquias espaciais, só de brincadeira, porque na verdade eu gosto das duas. O teletransporte foi feito escolhendo duas referências: o efeito original da série dos anos 60, com aquela textura de formigamento de luz, e até o jeito paralisado como os atores ficavam esperando, né, já que naquela época não dava para se mexer enquanto o efeito não acabasse, e as luzinhas circulares do Star Trek do J.J. Abrams que acompanham o contorno do corpo. Eu animei elas individualmente, daí multipliquei esse efeito e fui posicionando ele ao longo da minha silhueta. Mas eu queria dizer que a base para tudo isso não é um efeito visual, mas sim os sabres de luz de madeira que eu uso nas cenas e que foram feitos pelo meu avô quando eu era moleque. Ele não faz a menor ideia do que seja Star Wars, até hoje ele acha que isso é uma lanterna ou algo assim, mas eu chegava para ele com desenhos esquemáticos e juntos a gente construía esses objetos pelos quais eu tenho tanto afeto. Agora, tirando o trabalho artesanal do meu avô, tudo isso que eu expliquei faz parte de áreas bem legais de se trabalhar, como animação, jogos, efeitos visuais e design. E se você quiser saber mais sobre essas profissões, você pode trocar uma ideia com o pessoal da Faculdade Méliès, onde eu mesmo estudei. Para quem me acompanha aqui no canal, eles oferecem gratuitamente uma consultoria de carreira. Você pode conversar com profissionais atuantes nessas áreas, tirar suas dúvidas e receber um direcionamento baseado na sua experiência ou mesmo ausência de experiência. Nunca é tarde para começar. Então, se você quiser marcar um atendimento com eles, é só usar o link que eu vou deixar aqui embaixo.